Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana, um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras com você. Um momento inspirador que vai acentuar a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje vamos falar sobre como é empreender no modelo de PPP, parceria público-privada. Como identificar uma oportunidade de negócio resiliente aos desafios e conseguir estruturar um projeto capaz de fomentar o mercado local, atendendo às expectativas de governos e às necessidades da população. O meu convidado é Richard Bois, especialista em PPPs e também sócio fundador da Arena BSB, a empresa que tem concessão administrativa do que está se tornando o maior complexo multiuso do Brasil e que desde 2020 já sediou mais de 100 eventos, gerou mais de 1.000 empregos diretos e recebeu mais de 1.200.000 visitantes. Bem-vindo, Richard! Obrigado. Obrigado por vocês darem a oportunidade da gente falar. Eu fiquei super feliz de você nos receber aqui nesse estádio, que está muito bem cuidado. Parabéns, viu? Em momento de Copa também para nós é um fôlego a mais, né? E quero de antemão pedir desculpa, eu estou um pouquinho afônica porque uma alergia respiratória tomou conta, mas a gente não quis remarcar a entrevista com você em respeito à sua agenda e por esse momento ser tão especial. Então, a gente vai se entendendo Fica aqui. Tranquila, com o teu charme, que tua voz tá nota 1000. Que bom, obrigada. Bom, vamos começar falando então desse sucesso de imagem, né, para o Banco de Brasília. Quem propôs a sessão de Name Rights? Porque nós estamos aqui na Arena BRB. Então, essa é uma história boa para quem está empreendendo, para quem quer entender de negócios. A gente tem que ter uma visão e depois tem que percorrer o caminho para chegar até essa visão. A gente acreditava que um dos possíveis patrocinadores do estádio seria o Banco BRB, o banco aqui de Brasília, um banco que está crescendo, está fazendo um investimento muito grande no entretenimento e lazer, que está revolucionando a forma como os bancos públicos se relacionam com o mercado privado, uma gestão de extrema competência, e nós começamos a falar com eles. Desde o momento que assumimos a concessão, entramos em negociações. Só que o pessoal de banco, é um pessoal duro na queda, é difícil negociar. Então a conversa foi para um lado, foi para o outro, foi, voltou. Finalmente nós assinamos um contrato. Quanto tempo demorou essa ida e vinda? Nós ficamos quase 2 anos falando, mas teve a pandemia aí que realmente atrapalhou. A gente entende que durante a pandemia não valia a pena falar, o banco se associar a alguém durante a pandemia era complicado. E também a gente não tinha uma agenda de eventos, de conteúdo para propor. Então a pandemia foi muito dura para o nosso setor. Mas uma vez passado, uma vez que a gente viu que estava a luz no fim do túnel, finalmente acertamos com o BRB e está aqui a Arena BRB mostrando para o Brasil que a gente pode e deve e terá muitos shows, eventos e conteúdo aqui em Brasília. E o resultado de marketing já valeu muito, né? Só nesses 6 meses aí, depois do isolamento, eles tiveram mais de 50.000 interações no Google, né? Com o nome do banco, aumentou 37% o número de seguidores nas redes sociais. É uma boa forma de associar marca a eventos culturais e esportivos. Ainda é uma fórmula atraente. Olha, é o que acontece no mundo inteiro. Quer dizer, as grandes arenas têm seus patrocinadores. Por quê? Porque você pega o consumidor no momento que ele está fora da zona de conforto, ele está vivendo uma grande emoção, ou seja um show, ou seja o esporte, ele está impactado emocionalmente, ele está feliz, ele está... E associar esse momento de felicidade ao nome, a uma marca forte, traz um peso enorme. Os grandes bancos, as grandes empresas, todas elas de alguma forma patrocinam o segmento de esporte, o segmento de cultura, e a principal forma é dar o naming rights
para uma grande arena do mundo. Você falando aqui, isso pode também ser uma boa dica para pequenos, né, microempreendedores também, que queiram interagir com mais eventos na sua própria cidade, no seu bairro, na sua região, né, apoiar uma peça de teatro, um show de música, né, o time ali daquele bairro, não deixa de ser, né? Sem dúvida, se você conseguir associar o momento que o seu consumidor, que o seu cliente está feliz, está contente, é o momento que ele vai lembrar. Essa publicidade tem um valor muito maior do que a publicidade que ele vê, às vezes indo para o trabalho, ou às vezes ele está num momento chateado, ou num momento preocupado. Então, hoje, os especialistas de marketing valorizam muito o momento, a situação em que o consumidor está quando ele é exposto a uma marca. E ele está exposto a uma marca em um momento de felicidade e alegria é cada vez mais raro, né? Como é que surgiu a ideia de explorar essa área, né? Esse complexo todo que envolve o estádio Mané Garrincha, envolve arena, envolve área gourmet, envolve tanta coisa. Como é que você identificou que aqui era um ponto que precisaria ser investido? Olha, é uma sequência muito longa de fatos. Eu vou tentar resumir. Primeiro, a gente tem que ter uma visão de negócio. A gente tem que olhar para uma oportunidade e ver como transformar aquilo num negócio. Os ingredientes básicos são o mercado potencial, as ativações que você pode fazer no entorno e fazer um plano de negócio. A maioria dos empreendedores acha que o negócio é bom e sai fazendo. A gente parou, planejou muito, estudou muito, fez pesquisa de mercado, fez o entendimento e descobrimos que nós estamos numa região que tem 300 mil pessoas no entorno imediato, com a maior renda per capita do Brasil e que não tinha oportunidade de entretenimento. Que Brasília tem uma renda per capita mais alta do que São Paulo. Que Brasília mais o entorno tem poucas opções de lazer. Então nós começamos a pensar o que podemos fazer. Somado a isso, um estádio desse tamanho, desse porte, no coração da República, com endereço que é um endereço eixo monumental. Nosso endereço não é outra coisa senão eixo monumental. A gente começa a ver os elementos de um bom negócio, aí tem muito trabalho para encaixar as peças do quebra-cabeça e formar dali uma coisa, um projeto inovador, um projeto vencedor. Agora, muita coisa a gente vai fazendo à medida que a coisa vai acontecendo. Tivemos uma série de percalços, uma série de imprevistos, e empreender também é lidar com o imprevisto. Você tem que estar preparado para cada esquina vai ter uma surpresa quando você dobrar a esquina, você tem que estar preparado e tem que ter o jogo de cintura, a habilidade para se desviar dos problemas e encontrar as oportunidades. O pessoal que fala muito não vai dar, é difícil, não escute esses. Escute o pessoal que fala, olha, dá para fazer, como fazer. Não escute o pessoal que fala, não dá para fazer. Todo mundo falava, não vai dar para pegar estádio, é complicado, estádio elefante branco e tal. Tá aqui, conseguimos virar e eu acho que vem muita coisa. A gente tem que ter pensamento positivo, tem que ter foco e tem que ter execução. Falando de business plan, desde quando surgiu a ideia até quando vocês de fato adquiriram a concessão, que foi em janeiro de 2020 que ela começou a valer, quanto tempo se passou? Olha, a primeira conversa séria que nós tivemos aqui foi logo após a Copa do Mundo. Eu tive o privilégio de me envolver 2014? muito. De 2014? 6 anos, então. Muito, exatamente, porque a gente queria a segurança jurídica. E isso é uma coisa que falta muito às PPPs, é uma coisa que assusta muito o empresário aqui no Brasil. A segurança jurídica. Uma vez que a gente faça o investimento, que a gente abrace um projeto, é importante que o poder regulador não crie regras novas ou não mude as regras do jogo. Como eu falei, a gente faz planos em cima de uma situação. Se o modelo de negócios é favorável, a gente vai em frente. A pior coisa que pode acontecer para qualquer empresário é uma mudança de regras no meio do caminho. Uhum. Então nós tivemos todo o cuidado de ouvir todos os órgãos reguladores, o patrimônio histórico, a cidade, a comunidade, para ver se o nosso projeto fazia sentido e era aderente à visão de Brasília. Quando a gente teve esse conforto, tivemos a validação legal na Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas, o IPHAN,
o próprio governo do Distrito Federal, aí sim a gente teve confiança de entrar no projeto, que a gente veio aqui para ficar, viemos para operar esse espaço por 35 anos. Né? Pois é, você passou 6 anos fazendo todo esse preparo, esse planejamento, a partir do seu escritório pessoal, é isso? Da sua empresa particular. Exatamente. Envolveram quantas pessoas aí essas atividades todas? A gente teve equipe, chegou a ter... nós devemos ter mobilizado umas 40, 50 pessoas ao longo do projeto, tinha uma equipe fixa menor e trazíamos especialistas, o pessoal de pesquisa, o pessoal de marketing, o pessoal do imobiliário, fomos consultando e é um trabalho que demorou muito tempo, em parte também muita consultoria jurídica, muita consultoria legislativa, para a gente ter essa segurança regulatória. Vocês contrataram especialistas também, entendi. Bom, falando sobre a segurança regulatória que você comentou, então, pelo visto, nada mudou, mas aí veio a pandemia, né, de Covid-19 e tudo mudou, né? É você que tem uma mente empreendedora, né, um executivo que é muito visionário, é realizador e tudo mais, o que passou pela sua cabeça quando você foi realizar o seu sonho, que demorou 6 anos para ser estruturado, já começando a operar no estado de exceção? Assumiu em janeiro, em março, Brasília fechada. Olha, o primeiro evento afetado pelo Covid no Brasil foi nosso, é um título que eu não tenho nenhum orgulho de ter, mas a gente tem, foi um UFC que o governador corretamente determinou que fosse sem público. Foi o primeiro evento do Brasil. Como eu falei, empreender a gente tem que estar preparado e tem que lidar com o imprevisto. Quanto mais preparado a gente tiver, menos o imprevisto nos ataca, mas vai sempre acontecer. Nós tínhamos muita preocupação com o ambiente regulatório, como eu falei na outra pergunta, e de repente, de um flanco que a gente nunca imaginava, que era uma pandemia, veio uma interrupção dos negócios de 2 anos. E o pior, se a gente soubesse que era de 2 anos, a gente tinha se planejado. No começo da pandemia, eu me lembro da primeira reunião da nossa diretoria, nós falamos, em 3 meses passa. Os 3 meses viraram 6, que viraram 12, que acabaram virando 2 anos. E essa incerteza é muito ruim. Então nós estávamos sempre reajustando os planos, nós tínhamos recursos para investir, parte desses recursos foram consumidos no custeio do projeto, mas também é isso, uma outra recomendação para os empreendedores é que se preparem, porque vai ter uma casca de banana na tua frente, você tem que estar preparado para escorregar, cair e levantar. Quem entra muito no limite não consegue empreender, evitar riscos e absorver alguns prejuízos de vez em quando. Falando de uma concessão de 35 anos, esses 2 anos, não sei como é que vocês chamam de 2 anos perdidos ou 2 anos de prejuízo, está dentro do limite da viabilidade do negócio ou não? É algo que realmente está exigindo vocês recalcularem tudo, replanejarem tudo, acionarem alguns recursos financeiros além dos que já foram usados, outros dispositivos jurídicos para poder se proteger ou minimizar? A gente tem na lei de concessões, existe o reequilíbrio econômico, acho que todos os concessionários no Brasil acionaram essa cláusula, nós acionamos também, mas ela não necessariamente produz resultados imediatos. Então a gente teve que ter o fôlego financeiro para passar pela pandemia e agora os nossos advogados estão tratando com o governo a melhor forma de ter esse reequilíbrio. Então foi um prejuízo financeiro muito grande, mas econômico, eu acho que a gente consegue recuperar sem problema nenhum. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Bom, até aqui eu tô amando o nosso papo, você é muito generoso, muito sincero nas suas respostas. Quando você me contou, né, desde o seu sonho, né, que levou aí 6 anos para se tornar realidade, e você descreveu direitinho todas as etapas, você falou de localização, você falou sobre trânsito, você falou sobre necessidade do público, poder aquisitivo. Gente, isso faz parte do processo da jornada empreendedora de abrir qualquer negócio. Então esse papo está sendo maravilhoso com o Richard, porque ele realmente está sendo muito generoso, muito acessível e didático mesmo. Acho que vocês vão aproveitar bastante, independentemente de se a sua ideia seja ou não investir, empreender em parceria público-privada ou não, né? Mas aí, queria que você contasse pra gente,
falando especificamente sobre parceria público-privada, depois que você formatou todo o negócio para ser um bom empreendimento, no caso de uma PPP, o que é determinante para o sucesso? É um bom contrato? É um bom preço? É um tempo mais longo para você ter mais flexibilidade? O que você caracteriza como fator determinante? Olha, eu diria que um fator determinante, se a gente tiver que pegar, é uma compreensão do setor público que ele está dando a gestão de um ativo para o setor privado. Se ele entender que ele, governo, continua gerindo aquilo, não vai dar certo. Se ele entender que o privado está só financiando uma obra, também não vai dar certo. A PPP é um caso que funciona muito bem lá fora, em alguns países, especialmente na Europa. Aqui no Brasil não teve todo esse sucesso, porque há uma falta de compreensão do papel do Estado. O papel do Estado na PPP é o de agente regulador. Ele concede espaço e vê se a gente não está fazendo nada demais. Mas ele tem que deixar o empreendimento, o empreendedorismo para o setor privado. Senão é ele que tem que fazer. E o Estado se mostra, em geral, independente se é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, é a situação, um mau gestor. Né? Uhum. No Brasil e no mundo, o Estado não é um bom gestor, o governo não é um bom gestor. Tem áreas que ele tem que gerir, que é saúde, educação, segurança, ninguém discute isso. Mas em outras áreas, ele fica muito melhor no papel de fiscalizador e de indutor do que de gestor. A gente aqui tem uma relação razoavelmente boa com o governo, tem sempre ali as pequenas fagulhas do dia a dia, nenhuma relação é perfeita, mas eu acho que o GDF entendeu que o estádio e o seu entorno estavam na mão do setor privado e que a gente tinha que fazer o resultado econômico e social. O social tanto atender a comunidade quanto trazer, recolocar Brasília como uma cidade de foco, destino de esporte e lazer. Muito bem. A gente está batendo aqui um papo revelador, aberto, um papo reto mesmo, bastante sincero, com o Richard Bois, sobre PPPs, parceria público-privada. E para vocês entenderem melhor, o Richard ele é sócio fundador da Arena BSB, que administra o complexo chamado de Arena BRB, né, que é composto por Estádio Mané Garrincha, que é esse lugar maravilhoso que a gente está aqui fazendo essa nossa entrevista, a Arena Nilson Nelson, a área gastronômica Mané Mercado, centro de tênis e beach tênis, entre outras áreas aqui dentro, né? Richard, do ponto de vista da experiência do consumidor, o que mudou assim de comportamento, ou de exigência, ou até de critérios na hora de empreender no segmento de evento esportivo e do evento cultural, que você planejou durante os 6 anos e depois agora teve que se readaptar? Olha, nós tivemos várias mudanças. A primeira, eu acho que a mais importante, é a atitude quanto ao nosso consumidor. Nós temos um cliente que é o dono do conteúdo, seja o time de futebol, seja o conjunto musical, seja o dono da festa, e nós temos o consumidor final, que é o público que vem aqui. Esse é o público de Brasília, do entorno, do Brasil e, em alguns casos, do mundo, que vem se divertir, se emocionar com os conteúdos que a gente proporciona. A gente deu muita atenção para esse público final, que era maltratado. As bandas internacionais vêm em Brasília com mais um ponto de parada, vinham aqui, faziam seu show e iam embora. Alguns produtores daqui tinham uma visão muito, o público está aqui mesmo, a gente trata de qualquer jeito. Tem alguns produtores que tratam muito bem o público, a gente procurou se aproximar desses, mas a gente está fazendo questão de aumentar o nível de experiência, que o cliente aqui, o consumidor do show, do esporte, se sinta prestigiado em qualquer lugar que ele estiver, que ele se sinta bem recebido, que ele se sinta acolhido. Quando a gente trata bem o público volta e quer cada vez mais. E é isso que a gente está sentindo. A gente teve esse 1 milhão de público nos últimos 5 meses, decorrente dessa, eu acho, dessa boa prestação de serviço, desse entendimento que o cliente pode vir um dia no restaurante,
pode vir um dia numa exposição como a Casa Cor, pode vir num dia no futebol, ele vai ter sempre um tratamento bom, digno, vai ser sempre muito bem recebido aqui. Então, estrategicamente pensando em agradar o cliente, o consumidor final, quanto mais infraestrutura você conseguir construir e oferecer com padrão, com qualidade, mais agrada. Um bom estacionamento, entradas com segurança, o restaurante, como você falou, um line-up, né? um cardápio de shows e de eventos com muita categoria, com muita qualidade, né? Então, quer dizer, tem que pensar em todos os detalhes. Exatamente. E para fazer isso, a gente tem parceiros muito bons. Roma não foi feita em um dia e andorinha só não faz verão. A gente então tem tempo e paciência, tem plano, sabe onde a gente quer chegar e temos bons parceiros. Nós não entendemos de tudo, ninguém entende tudo. Então, outro segredo do empreendedorismo é você criar um ecossistema, uma palavra muito usada hoje, mas que a gente acredita nisso, de trazer parceiros que dividam seus ideais e que componham cada uma das suas frentes. Você mencionou algumas das atividades, todas essas a gente tem um parceiro, um operador, alguém que é do negócio, que a gente sempre vai procurar o melhor nome, seja no tênis, seja no Mané Mercado, seja nos escritórios, para operar, que faz a relação primeira com o cliente, mas mantém aqueles valores, aquela nossa visão de que o cliente tem que ser bem tratado, ele tem que sair daqui tendo sido cativado, tendo sido impactado positivamente. Gente, essa conversa boa e inspiradora não para por aqui não, viu? Tem mais, já, depois do intervalo. Continue comigo. O meu convidado é Richard Bois, especialista em PPPs e também sócio fundador da Arena BSB. E você pessoalmente, Richard, teve alguma transformação que você se permitiu passar? Velhos hábitos que você abandonou, novos hábitos que você adquiriu para poder assumir esse grande projeto? Olha, a maior mudança foi para Brasília. Quer dizer, eu era paulistano e hoje me sinto brasiliense. Gosto de São Paulo, vou a São Paulo, tenho parte da minha família lá, meus pais, minhas filhas, mas hoje me sinto em casa aqui em Brasília e digo aqui nas câmeras, não volto mais não. Brasília é muito melhor que São Paulo. Não tem trânsito, estilo de vida melhor, um pessoal simpático, acolhedor. Gosto muito de São Paulo, aprendi muito em São Paulo, mas essa mudança para Brasília foi talvez o bônus que eu não tinha visto, no começo eu via como um problema e hoje foi um dos maiores benefícios desse projeto, para mim pessoalmente. Que legal, fico feliz em saber. Realmente, aqui parece que o sol mora por aqui, né? Ele dá um jeitinho de aparecer quase todo dia. Tem temperatura ótima. O pessoal aqui é mais bem-humorado, é mais tranquilo. Tem que acostumar um pouquinho com o ritmo, que aqui é um pouquinho mais... Apesar daqui ser 210, 220, lá em São Paulo ser 110, o pessoal lá em São Paulo é um pouquinho mais pilhado. Mas de resto... É verdade. Falando da voltagem das tomadas, né, gente? Isso. Olha, bom, vamos voltar a falar dos nossos eventos. Eu fico impressionada com tudo que vocês já fizeram. Até anotei aqui no celular, né? Jogos de futebol, de vôlei, Campeonato Brasileiro de Drift, Brasília Challenge CrossFit, Circuito Nacional de Rodeio, Sand Series de Beach Tênis, Mostra Casa Cor, show de música com cantores nacionais, cantores internacionais. São os eventos mais variados, mais diversificados entre si. E como é que dá conta de uma mesma empresa fazer tanta coisa diferente? Como é que vocês estão organizados estruturalmente nessa parte administrativa? Você já falou dos parceiros na hora de atender o cliente, mas na hora de estruturar tudo isso. Olha, tem uma coordenação, uma integração muito grande. Como eu falei, o segredo é um ecossistema. Num ecossistema, todos têm que entender o seu papel, todos têm que estarem motivados, alinhados nos objetivos principais. Para isso, a gente tem um grupo. Eu tenho 4 diretores comigo, que são todos de extrema competência, cada um na sua área. Quais áreas que são? A gente tem um diretor jurídico, a gente tem um diretor comercial, a gente tem um diretor de eventos e a gente tem um que a gente chama de Venue Manager, que é o gestor da infraestrutura. O comercial vende,
O eventos entrega, o venue manager garante que um e o outro estão funcionando bem e tem a preocupação com o cliente final, e o administrativo cuida, é mais comum, todas as empresas têm. Todos eles participam das decisões, as decisões quase sempre são colegiadas, e a gente conversa muito, mas a hora que termina a conversa a gente vai para a ação. Eu falo muito, durma com sonhos, acordem com ideias e durma no dia seguinte com ações. A gente tem a hora de falar e tem a hora de fazer. A gente aqui sabe a hora de falar e sabe a hora de fazer. Ou seja, tudo dentro de uma mesma empresa, né? Você não separou unidades de negócio. Não. Então, vai se somando para o caixa, para o faturamento, para o custo, cada evento, né? Não é que são operações separadas. Cada evento tem sempre um promotor, nós nunca promovemos nada. A gente traz o evento, seja um jogo, seja um show, tem o promotor, tem o responsável, a gente garante o padrão de qualidade, ajuda na montagem, mas cada evento tem um dono, que é o promotor, que faz parte desse ecossistema. A grande maioria deles voltam, alguns a gente seleciona e não voltam mais. Tivemos alguns promotores que fizeram um evento, não está no padrão de qualidade, não volta. Os que fizeram muito bem a gente recebe de braços abertos. Por isso que dá para ser uma unidade de negócio isso, só. É. Entendi. Bom, gente, vocês estão ouvindo uns barulhinhos aí, parece um concerto, uma reforma, né? Tudo isso faz parte, porque a gente está aqui em dia de semana e no estádio que está sempre em manutenção, e é por isso que dá para garantir a segurança, né? A qualidade e o acesso das pessoas. Então, não reparem, mas tudo parte aqui da cena, não é questão técnica, não. Não pode parar aqui, é que o estádio, a única coisa que não pode acontecer é ficar parado. É verdade, é isso aí. Desses 2 anos, eu sei que a gente teve aí a pandemia no meio, são quase 3 anos já de concessão, né? O que você percebeu sobre a estrutura da cidade, né? Do governo de Brasília, dizendo assim. A rede hoteleira, ela está pronta para vocês seguirem nesse ritmo intenso de eventos que vocês estão, a área de serviços, restaurantes, farmácias, hospitais, a área gastronômica também. Como é que está o ponto de Brasília para isso? Olha, eu acho que Brasília está amadurecendo muito como destino turístico. Quem é de fora, e o teu programa tem uma audiência enorme, vai correr o Brasil e o mundo. Quem é de fora e não conhece Brasília, Brasília é muito mais do que política, muito mais do que tribunais. Isso é um tamanho disso aqui, Brasília é desse tamanho. Brasília é uma cidade acolhedora, gostosa, fantástica de viver e que está conquistando seu espaço, seu lugar ao sol, nosso sol que brilha tanto aqui, na cadeia de eventos, na cadeia cultural e na cadeia esportiva. A hotelaria funciona muito bem, a gente trouxe uma sinergia boa, porque grande parte dos nossos eventos são de fim de semana, aonde a hotelaria, que depende muito do fluxo da política, da administração que pública. Acontece durante a semana. Exatamente. Né? Então a gente está no contrafluxo, a gente tem recebido, o pessoal dos hotéis gosta muito da gente, porque a gente traz público na baixa deles. Os restaurantes é a mesma lógica, a gente tem recebido muito apoio do pessoal dos táxis, dos motores de aplicativo, porque gera muito negócio, gera muito movimento. As noites de sexta e sábado, que eram noites paradas, hoje tem sempre alguma coisa acontecendo e é fácil, organizado para pegar passageiro, para sair. A gente vai melhorar ainda um pouquinho isso, mas ou seja, o ecossistema de Brasília está melhorando, está evoluindo e eu acho que a gente está chegando no ponto de poder ter orgulho da nossa cidade. É uma cidade que já não fica nada a dever a outras capitais. Vamos dar mais uma dica, se possível, para o pessoal que está nos assistindo, você que está pensando em abrir o seu próprio negócio, é da região ou não, né? Vai se aventurar no bom sentido, como o Richard, que saiu de São Paulo e veio para São Paulo, de repente, para Brasília, como o Richard, que saiu de São Paulo e veio para Brasília, de repente, isso também é seu plano, sair de algum pontinho do Brasil e vir para cá. O que vem por aí no planejamento de vocês, que vai movimentar ainda mais Brasília? Cabe mais restaurante? Cabe mais hotel? Olha, eu acho que cabe, a cadeia turística vai crescer muito, nós estamos trazendo muitos shows, o primeiro grande show internacional é agora no dia 14, eu sei que a entrevista depois pode ser vista aí nas redes aí até depois, mas nós vamos fazer um primeiro show
que é o The Killers. Dia 14 de novembro? 14 de novembro. Olha. E com mal trocadilho aqui, me desculpe, mas eu não consigo resistir, é um show de matar, não percam. Agora, a gente tem muita coisa vindo por aí, a gente não pode anunciar, porque tem questões sigilo, contratuais. mas eu posso garantir que quem assistir essa entrevista no fim do ano que vem vai falar: nossa, o que veio de show internacional para Brasília nunca antes na história desse país aqui tivemos tantos shows internacionais em Brasília. Isso vai movimentar, nós já estamos vendo venda muito forte no The Killers para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Nós estamos na região que mais cresce economicamente no Brasil, no Centro-Oeste. O pessoal vem a Brasília e eu acho que esse é um movimento que vai ficar cada vez mais consistente, mas não só com shows. A gente teve aqui o evento de tênis há 2 semanas atrás, inauguramos o complexo de tênis, trouxemos pela primeira vez tenistas que foram vencedor de Grand Slam, medalhistas de ouro em grandes torneios, né? Os grandes torneios, vieram aqui, jantaram com o pessoal de Brasília, jogaram, o pessoal de Brasília pôde ver. Isso tem um fator inspirador nas próprias crianças que assistiram, que vieram conhecer os jogadores. A gente quer ver se a gente ajuda a recuperar também o amor pelo esporte e a pluralidade do esporte aqui em Brasília. Essa inauguração trouxe Brasília, né, de novo para o cenário internacional, né? O nome do evento, estou até pegando aqui, que foi o... Cadê? Brasília Champions, né? Brazilian Champions, exatamente. Sediando uma das etapas do ATP Champions, que é um torneio super famoso. E assim, para participar de um ATP Champions, gente, o tenista tem que ser assim, muito bom mesmo. Ele tem que ou já ter chegado a uma final de Grand Slam, que é um torneio importante, ou já ter obtido vitória numa Copa Davis. Então, assim, que bacana, né, que vocês conseguiram estruturar dessa maneira. E era isso que eu queria te fazer mesmo, essa pergunta. Quem que é o público, né, de Brasília? E você falou que já vendeu muitos ingressos para o Nordeste. Então, porque a gente vê que quando os shows acontecem, né, em São Paulo, muita gente vai. Quando acontece no Sul, o pessoal do Mercosul, né, os países vizinhos também vão. Então, aqui tem muita gente ainda de outros lugares que vocês já identificaram. Tem gente de Brasília que vai ver show em outro lugar e que a gente está retendo ele, fazendo girar a economia aqui do Distrito Federal. E hoje eu acho que a gente já está na condição de importador, se a gente pode usar essa palavra, de espectadores. Então tem muita gente do Centro-Oeste, do Nordeste, que prefere vir a Brasília pela nossa estrutura hoteleira, pela facilidade do aeroporto, pela diversidade de restaurantes que a gente tem, vir passar um fim de semana, conhecer Brasília, conhecer a capital do país e curtir um show, curtir um jogo, curtir um evento, curtir um tênis. Fica um pacote completo. Eu acho que você falou tudo. Gente, Brasília é apaixonante também, estou encantada com a cidade. E aqui acontecem coisas tão diferentes. Vocês têm o Mané Mercado, né? Eu acho tão inovador esse complexo gastronômico, porque são vários restaurantes em quiosques, vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Um menu único, então um cardápio único. Cada restaurante coloca umas 3, 4 opções, né? De comidas. E aí você pode pedir pelo aplicativo, você pode retirar você mesmo ao serviço, você pode pedir para o garçom que ele te serve da maneira mais tradicional, você paga no aplicativo ou você paga a continha que vem impressa, né? Cada um pede o seu, que também isso é muito prático. Apesar de não ser do ramo do futebol, do esporte, a gente estava confortável e sabia que conseguiria virar isso. Então a confiança é importante, a visão é importante e ter a paciência de esperar a oportunidade certa, mas também não ter a paciência demais de ficar a vida inteira esperando cair do céu, porque não vai cair, você vai ter que batalhar por isso. Tem mais, já, depois do intervalo. Continue comigo. Eu vejo que o público de Brasília, ele é muito assim aberto a novas tecnologias, né? Como é que surgiu essa sacada do Mané Mercado? Olha, isso tem um pouco a ver com... eu tenho uma ascendência europeia, né? Minha família é francesa, meu avô era italiano, cresci em São Paulo, a família da minha mãe era brasileira, 400 anos no interior de São Paulo, de Jaú, e
a gente vê um pouco o que acontece no mundo. Uma coisa que nos incomodava um pouco é que quando você quer sair para ir num restaurante, aqui em Brasília, em boa parte do Brasil, você tem que escolher o restaurante antes de sair de casa. Você tem que escolher o restaurante, você tem que combinar com seus amigos, vamos no restaurante tal. Aí você chega lá, tem fila, você tem que esperar, ou tem que todo mundo entrar no carro e procurar e fica aquele pessoal rodando a cidade, ou tem que fazer reserva. A gente queria uma coisa um pouco mais descolada, um pouco mais extrovertida, um pouco mais espontânea. Então é o seguinte, vamos lá para o Mané, a gente senta lá e vê o que a gente quer. Vai ter sempre lugar, nós temos 860 lugares. Sábado à noite, domingo na hora do almoço, a gente está trabalhando com fila de espera, mas nos outros dias você vai ser sempre bem acolhido, vai sentar. Aí que você vai decidir se quer comer sushi, se quer comer buchada de bode ou se quer comer um doce maravilhoso. Tem todas as opções lá, você pode escolher o que você quiser na hora que você quiser e cada um do seu grupo come o que quiser. E é um pouco inspirado nos mercados da Europa, nas ruas gastronômicas, que você caminha, vê o menu e é aí que desperta a fome. Você não precisa sair com a fome de casa já sabendo o que você vai comer ou que restaurante. Eu achei bárbaro, eu estive lá algumas vezes. Tem música ao vivo também, dependendo do dia. De vez em quando tem música ao vivo, tem música ambiente. Não é show, não é balada, é um restaurante. Um chorinho gostoso. Descontraído, relax, para você ir lá. Aberto, para ir lá curtir, bater papo. É um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade. E foi exatamente assim que aconteceu. Saímos entre amigas, cada uma pediu uma coisa, e se a gente tivesse ido a um restaurante tradicional, a experiência não teria sido a mesma, alguém teria que ceder, né? Muitas vezes todos cedem por um, né? ou um só fica eu quero japonês, de bico. Eu quero pizza, aquele negócio. Aqui, olha, você quiser japonês, se você quiser pizza, temos opção. Adorei, parabéns, bela iniciativa. E o lugar é todo aberto, isso é muito legal também, isso é uma outra característica de Brasília, né? A gente não vê grades. Isso. A gente vê muita vegetação, janelas, né? A gente está sempre em contato com o lado externo. Gostei muito de você ter falado da sua família, porque a família forma a gente também, né? E às vezes quando a gente não encontra ainda o nosso propósito, não sabe exatamente onde a gente quer investir o nosso dinheiro, onde a gente quer passar a maior parte do tempo da nossa vida, que é durante um turno de trabalho, se a gente não se resgatar, não olhar para trás, fica difícil enxergar o futuro, né? Então é legal prestigiar essa ancestralidade e entender tudo isso. Mas uma coisa que você ainda não explicou e que eu estou curiosa para saber, como engenheiro mecatrônico formado pela USP, uma faculdade renomada internacionalmente, com pós-graduação em administração de empresas na FGV, outra faculdade também reconhecida no mundo todo, que começou a trabalhar no mercado financeiro, se envolveu com as PPPs, né? Foi entrar nesse segmento de parceria público-privada. Olha, foi um processo longo aí, durou boa parte da minha vida, eu já tenho alguma quilometragem aí de vida. Eu comecei no mercado financeiro, depois fui para a consultoria. Na consultoria fiz muito projeto de PPP, fiz muito projeto de concessão, era um negócio novo no Brasil. A gente ajudou a estruturar mais de 100 PPPs e concessões aí na minha vida de pregressa. E a gente aprendeu um pouco como fazer, como não fazer. Chegou um ponto da vida que a gente fala, agora nós temos que parar de dizer para os outros como fazer e vamos fazer a gente. E saiu o projeto aqui, eu acho que foi um desafio que eu mesmo me impus, e eu acho que quem quer empreender tem que ter uma barra muito alta, tem que ter um nível de exigência muito alto, tem que querer muito e tem que saber chegar. Não é querer só por querer, tem que querer encontrar o caminho. Então eu tinha experiência, a universidade me deu uma experiência acadêmica muito boa, o mercado financeiro me ensinou a mexer com números, a importância do dinheiro, a importância do dinheiro no tempo. A consultoria me ensinou como formar todos os negócios e aí juntando todos os ingredientes, mexendo um pouquinho, dando um tempero, saiu o projeto aqui do Estádio Nacional. Pois é, naquela época, quando você decidiu o curso que você ia cursar na sua formação, você já pensava em ser dono do seu próprio negócio? Eu pensava um pouco, mas na verdade, eu vou te ser muito sincero, naquela época eu sou um engenheiro frustrado, porque eu nunca trabalhei com engenharia direto. O pessoal aqui às vezes reclama que eu dou muito palpite na área de manutenção e tudo mais, entro dizendo, mas eu nunca trabalhei com engenharia.
E essa talvez tenha sido a minha grande frustração. Eu sou um engenheiro com cabeça de engenheiro, eu gosto de resolver problemas. E na época que eu saí da faculdade, o mercado da engenharia no Brasil estava muito fraco e o mercado financeiro estava muito bom, e eu acabei indo para o mercado financeiro. Entendi. Importante isso aí que você falou, me brilhou os olhos, né? Você gosta de resolver problemas, porque foi assim que você começou a nossa entrevista. Quando eu te perguntei como é que surgiu a ideia de explorar essa área, né, de empreender por aqui, você destacou primeiro a questão do problema, a necessidade. A gente sabe que entre os empreendedores no Brasil, muitos empreendem pela necessidade, mas falando sobre a subsistência deles, que não era o seu caso. Outros empreendem, e o percentual é bem menor, pela oportunidade. Não era bem isso que eu queria, mas me chamaram, tenho amigos, estava aí, eu peguei, fui e fiz. E poucos empreendem pela visão. E a visão tem tudo a ver com isso. O que se faz necessário? Qual é o desejo, né? Tem a ver com o seu sonho, mas aonde se encaixa, né? E poderia ter se encaixado em qualquer outra área. Você poderia ter tá trabalhando numa concessão de qualquer outro segmento, mas escolheu esse, de eventos esportivos e de eventos culturais. Na verdade, a vida também escolhe um pouco. A gente acha que a gente tem controle da nossa vida, a gente não tem. A vida vai nos levando e aparecem as oportunidades. Cabe ao bom empreendedor escolher a hora, escolher qual cavalo ele vai montar. Às vezes aparece, não espere demais, mas também não pegue o primeiro. Espere um momento que você tenha certeza. Como eu tinha feito uma participação muito importante na Copa do Mundo, apesar de não ser do ramo do futebol, do esporte, a gente estava confortável e sabia que conseguiria virar isso. Então a confiança é importante, a visão é importante e ter a paciência de esperar a oportunidade certa, mas também não ter a paciência demais de ficar a vida inteira esperando cair do céu, porque não vai cair, você vai ter que batalhar por isso. E agora são mais 32 anos, né? 3 décadas para você se dedicar a esse projeto aqui. De toda essa sua experiência que a gente conseguiu resumir aqui até esse momento, o que você acredita que seja a maior tendência no empreendimento com PPPs? Olha, eu acho que a gente está mostrando aqui no DF e para o Brasil que aparelhos que foram pensados de uma forma podem ser reposicionados, podem ser retrabalhados, podem ser reinventados pela iniciativa privada. Quando o governo dá espaço, o empreendedor vai encontrar uma forma de fazer aquilo lá virar com resultado para todo mundo. Nós estamos hoje arrecadando tributos para o governo, gerando empregos para a sociedade, criando programas sociais, divertindo a população, entretendo a população, ou seja, é um ganha-ganha. Quando o governo está muito preocupado que aquele ativo é meu, não é meu, aquelas disputas políticas pequenas, como a gente viu, inclusive esse estádio foi muito foco disso, porque em outras gestões todo mundo queria mandar e ninguém queria deixar a iniciativa privada tocar, a gente via o resultado que era. E eu acho que as PPPs no Brasil finalmente estão entrando nessa fase que o Estado, o governo, o gestor percebe que é o privado que vai tocar o negócio, para empreender, ele tem que correr risco, não existe capitalismo sem risco, mas também o intervencionismo federal, o intervencionismo governamental não pode ser excessivo. Sim. E teria alguma área ou algum segmento que você vê que está precisando mais de parceria público-privada para que as pessoas se interessem e vão atrás, ou que tem mais oportunidade, mais facilidade, para quem se inspirou com o nosso papo e quer seguir a sua trajetória? Então, eu acho que as oportunidades estão basicamente no setor de entretenimento e turismo. A infraestrutura que o Brasil precisa, tanta PPP infraestrutura, isso depende de capital muito grande, são empresas de um porte maior. Mas para o empresário de médio e pequeno porte, tem muita oportunidade no turismo, no lazer, no receptivo, tem muito aparelho público mal utilizado, mal gerido. Procure o seu prefeito, o seu governador e fala, olha, eu tenho uma ideia, eu vou fazer disso que está largado uma coisa grande, vai gerar turismo, vai gerar riqueza para a cidade, vai gerar emprego. E se você tiver um gestor público do outro lado da mesa, ele vai entender, ele lança uma concessão, você entra e bem-vindo ao mundo das PPPs. Muito bem. E me conta outra coisa, como legado, né?
empreender dessa forma com PPPs e aqui assumindo a concessão da Arena BRB, qual é o maior legado que você acha que vai deixar após 35 anos? Ou que você pretende deixar, né? Olha, eu acho que a gente tem um legado pessoal e eu acho que é muito importante, eu acho que todo empreendedor tem uma motivação pessoal de fazer e cada um vai ter a sua e eu tenho a minha, que é criar, deixar uma marca. E eu acho que a gente tem que se preocupar com a sociedade. A gente está, acredito, melhorando o nível de atendimento ao público em geral, tratando o público como ele merece ser tratado, dando espaço, dando oportunidades. A gente fez um evento de tênis agora, colocamos garotos que nunca tinham visto uma raquete de tênis, demos uma raquete, fizemos eles jogar com grandes jogadores. Um dos grandes jogadores do Brasil me confidenciou, falou, olha, eu comecei a jogar porque eu era catador de bola. Então essa inspiração dessa nova geração que está vindo por aí, que a gente pode fazer mais, que a gente deve fazer mais, que a gente consegue fazer mais, eu acho que é o legado mais importante que a gente vai deixar. E essa pegada social é uma coisa que vem do lado privado da parceria ou uma exigência do lado governamental? Não, a gente tem algumas exigências, mas retribuir para a sociedade é uma coisa que vem de dentro, a gente acredita que tem que fazer. Muito bem. Olha, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por toda a simpatia, generosidade, o tempo. Você foi muito verdadeiro com a nossa audiência. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou muito tudo que foi falado aqui. Parabéns pelo projeto e desejo muito sucesso, que vocês brilhem muito aí nos próximos 30 e poucos anos. E eu que agradeço e é uma oportunidade, eu acho que faz parte desse processo de construção. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser transparente. Tem tanta confusão no mundo, se a gente não for honesto e sincero, a gente não vai para lugar nenhum. E compartilhar a experiência empreendedora, né? Esse é o grande propósito do nosso canal, Empreender. O que a gente quer é mais gente empreendendo, mais gente fazendo, para o país crescer e atingir seu potencial. Obrigada, foi um prazer. É isso aí. Se você quer empreender, tá vendo, né? Está assistindo ao programa certo. E quem já empreende sabe, hein? O quão importante é conhecer uma história de sucesso como essa do Richard. Saber dos detalhes da jornada empreendedora de um empresário famoso e de sucesso, com êxito, pode mudar toda a sua jornada empreendedora. Na semana que vem eu trago mais um convidado inspirador. Quem será, hein? Surpresa! Não perca! Eu espero você. Até lá!